Atos capítulo 7 vai nos contar a história do discurso de Estevão. Esse é um texto, confesso que muito profundo. Eu me debrucei nele durante a semana toda. E eu vejo a minha incapacidade em poder tocar a profundidade desse texto, porque confesso que fiquei inclusive chocado, porque nunca havia lido esse texto com esses olhos que li essa semana. E se o Espírito Santo não nos revelar, irmãos, nós estamos perdidos. A bem da verdade é que nós dependemos dele para tudo nas nossas vidas, inclusive para a revelação do Evangelho. E se nós não tivermos a ajuda do Espírito Santo para poder entender esse texto, ele não vai passar para nós de um texto histórico apenas. E história, a gente não precisa vir aqui para a igreja para reunir e estudar história, né? Estuda na escola. Mas eu acredito que o Espírito Santo é nas nossas vidas, que o Espírito Santo tem inclusive interesse de poder revelar aos nossos corações essa palavra, amém? Então, nós estamos inteiramente à disposição do Espírito Santo para que ele revele com profundidade aquilo que precisamos entender acerca desse texto. Amém? Quero orar, agradecer a Deus, inclusive pedir a Ele para que nos ajude nessa noite. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos debruçamos diante do Senhor, nos debruçamos diante desse texto, Senhor, na convicção de que nós somos incapazes, de que não há capacidade em nós para podermos entender e compreender esse texto, mas somos inteiramente dependentes de Ti, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações de maneira muito profunda, muito maravilhosa, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nessa noite. Que a Tua palavra venha ao nosso encontro, Senhor. Que nós clamamos a Ti nessa noite, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, de poder ter o privilégio, Senhor, de sermos ministrados pelo Senhor. Se nós não formos ministrados pelo Senhor nessa noite, nós estamos perdidos. Por isso nós, mais uma vez, Senhor, clamamos a Ti pela Tua misericórdia. Nos ajude nessa noite a poder entender a Tua palavra. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém? Vimos na semana passada sobre o julgamento de Estevão. Sabemos que Estevão foi um dos diáconos, lembra do capítulo 6? O que estava acontecendo? Algumas viúvas, né, especialmente as viúvas gregas da época, e não estavam sendo assistidas como as viúvas dos hebreus. Então havia uma certa distinção, se é verdade ou não, né, a murmuração dos gregos. O certo é que estava havendo uma certa priorização com relação às viúvas hebreias, e estava deixando de lado as viúvas gregas na assistência diária, ou seja, naquilo que os apóstolos recardavam, como alimentos e coisas do tipo, para poder satisfazer a necessidade daquelas viúvas, né? Isso é interessante, a preocupação da igreja, inclusive, com isso, né? A gente vai pegar, por exemplo, ver um texto no capítulo 6, um texto, vários versículos, vemos a preocupação dos apóstolos em instituir diáconos para cuidar disso, né? Talvez se nós fôssemos escrever uma biografia sobre a história da igreja, a gente pularia essa parte, ia falar dos efeitos, dos prodígios, dos milagres, das obras grandiosas que os apóstolos fizeram, e a gente nem ia tocar em assistência social. O que tem assistência social a ver com a história da igreja, né? A igreja tem muitas coisas muito mais importantes que isso, não. Mas a gente vai ver que tem um ponto singular de extrema importância com relação à assistência da igreja. E aí os apóstolos vão ter essa preocupação de instituir 7 homens cheios do Espírito Santo, homens de sabedoria, para poder cuidar disso. Não foi qualquer pessoa, não foi escolhida qualquer um, né? Ou aquele que não tinha nada para fazer. Se não tem nada para fazer, vem para cá então cuidar das viúvas. Não, eram justamente pessoas que tinham qualificações
pessoas que estavam preparadas e eram cheias do Espírito Santo para poder cuidar de viúvas. Isso denotando para nós a importância desse ministério no meio da igreja. E Estevão é um cara que vai ser escolhido para ser diácono, para cuidar das viúvas, e evidentemente que ele não só cuida das viúvas. É interessante observar que os apóstolos, a preocupação dos apóstolos era cuidar das viúvas e que isso pudesse prejudicá-los no cuidado da palavra. E Estevão vem provar o contrário, que é possível cuidar das viúvas e cuidar também da palavra. É meio que um tapa na cara dos apóstolos, né? Os caras achavam que não, vamos cuidar da palavra e vão deixar alguém para cuidar das viúvas. Aí vem Estevão, que não é um apóstolo, e ele vai cuidar das viúvas e também da palavra. É possível fazer as duas coisas e Estevão vai provar isso muito bem. E Estevão vai pregar o evangelho de maneira tão poderosa quanto os apóstolos pregavam naquela época. E ele vai ser acusado de maneira, vão deturpar a palavra dele, evidentemente. A gente viu isso na semana passada. Então ele não está sendo só acusado de maneira lícita, mas de maneira ilícita por algumas pessoas, e deturparam a palavra dele, dizendo que ele estava falando contra Moisés, e Moisés é o representante da lei, então ele estava falando da lei, e estava falando também, isso nós vamos ver no versículo 13, do lugar santo. O que é o lugar santo? É o templo. E aí é interessante a gente observar, porque Jesus também vai ser condenado à morte por causa do templo. Evidentemente que vai ficar claro no julgamento e na crucificação de Jesus, é que ele está diante do templo e ele vai dizer assim, ó, destruirei o templo e reconstruirei em 3 dias. Essa palavra foi chave para a crucificação de Jesus. E no seu julgamento vão ser repetidas essas palavras, dizendo, ó, ele falou que vai destruir o templo. Então agora, o que está acontecendo com Estevão? Da mesma coisa. Da mesma forma que Jesus foi condenado por esses do Sinédrio, por esses juristas aqui do Sinédrio, por ter falado mal do templo, e evidentemente Jesus também foi crucificado, ou foi morto, da mesma forma vai acontecer com Estevão. Estevão está falando do templo, provavelmente repetindo as mesmas palavras de Jesus, e ele vai ser não crucificado, mas vai ser apedrejado. Então o mesmo desfecho da vida de Jesus foi também com a vida de Estevão. E aí, muito bem explicado, né? Sem entrarmos aqui, eu não quero nem entrar no texto do Sinédrio propriamente dito, para não desfazer da palavra que foi dito na semana passada, porque ao meu ver foi muito bem explicado, muito bem compreendido por todos nós, sobre o julgamento de Estevão em si, certo? Então Estevão está sendo julgado e ele vai ter a oportunidade de fazer uma autodefesa. Mas eu quero que vocês tenham em mente, primeiro ponto, é que ele está sendo acusado de falar contra a lei em relação a Moisés e está sendo acusado de falar mal do templo. Duas coisas que ficam muito bem claras e que foi reiteradamente dito na semana passada. Então ele está no Sinédrio e ele vai ter a oportunidade de fazer sua autodefesa. E a sua autodefesa, como também já foi dito na semana passada, vai ser em cima da sua acusação. Né? É interessante que hoje, num julgamento, você tem um advogado. Nessa época, não. Estevão não tem um advogado. Tem só os acusadores e as testemunhas de acusação. E ele não tem nem testemunho de defesa. Porque em qualquer julgamento, por mais simples que ele seja, ele tem testemunha de defesa, testemunha de acusação e tem advogado que vai defender o réu. Nesse caso aqui, há um julgamento unilateral, onde Estevão não tem testemunho de defesa e nem tem um advogado para defendê-lo, evidentemente, entre aspas, é claro que ele tem um advogado. A gente sabe que o advogado é Jesus, né? Então, ele tem sim um advogado, mas no julgamento humano não. Então, ele vai fazer a sua autodefesa, que o versículo 1 do capítulo 7 vai dizer assim, ó, então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Versículo 2, Estevão respondeu, varões e irmãos. E aí ele vai entrar no discurso, na sua autodefesa, e a sua autodefesa vai ser baseada em quê?
na sua acusação. Então ele vai usar todo o seu discurso para poder o quê? Se defender da sua acusação. E qual é a acusação? Falar mal da lei e do templo. Evidentemente que ele não está falando mal da lei nem mal do templo. Deturparam as suas palavras, dizendo que ele estava falando mal da lei e do templo, certo? É um discurso longo, poderíamos dizer que é o discurso mais longo do Novo Testamento. Não há um discurso, nós temos um discurso de alguém que deu um discurso muito longo, que é o caso de Paulo. Paulo pregou um discurso muito longo, de horas, de gente que dormiu em janela e caiu da janela. Imagina um discurso desse, né? O cara dormiu, caiu da janela porque dormiu no discurso de Paulo. Mas não temos um relato do discurso de Paulo. Então, o relato escrito, biblicamente falando, não há maior do que esse de Estevão, que são aproximadamente 53 versículos. Então, pensa um discurso longo. Poderíamos dividir o discurso? Poderíamos pegar e dividirmos. E uma coisa precisa ficar claro: se nós dividíssemos o discurso de Estevão, nós teríamos que debruçar no discurso dele por vários meses. Essa é a bem da verdade. Ou a gente entra no discurso de Estevão e a gente debruça nele por vários meses, ou a gente faz uma pincelagem ou um panorama. Eu pensei em dividi-lo, mas aí outra coisa que me levou em consideração a não dividi-lo, pelo fato seguinte: teríamos que abrir um parênteses. Por quê? Porque o discurso de Estevão é baseado no Antigo Testamento. E eu acredito que se nós dividíssemos o discurso de Estevão, teríamos que abrir um parênteses e voltarmos a estudar o Antigo Testamento. E aí a gente ia perder o objetivo de estudar Atos. Ia ser abrir um parênteses, porque a gente tinha que falar de Abraão, de Moisés, de Josué, de Davi, de Salomão, de um monte de personagens, certo? Seria interessante, se nós voltássemos numa outra oportunidade, para poder então dividir o discurso de Estevão e vamos falar sobre o Antigo Testamento. Porque o discurso de Estevão é um resumo do Antigo Testamento. Isso é verdade. Para gente preguiçoso, que não gosta de ler Bíblia, que fala assim: não vou ler o Antigo Testamento que é muito grande, leia o discurso de Estevão. É um resumo na íntegra do que definitivamente significa o Antigo Testamento. Então, se você ler o Antigo Testamento, você vai entender qual é o propósito de Deus, qual a vontade de Deus no Antigo Testamento, dentro da história. Porque se você for pegar os livros que vai tratar basicamente sobre a história da igreja, ou melhor, sobre a história de Israel, são 12 livros. E ele vai aí. Então esse discurso aqui, provavelmente um discurso de mais de horas. Enquanto o discurso de Pedro foi de 15 minutos, o discurso de Estevão foi horas e horas. Teve gente que dormiu também nesse discurso. Teve gente que só acordou no final. Não, ninguém dormiu esse aqui não, esse aqui ninguém dormiu. Porque os caras ficaram de orelha em pé. Então, é um resumo do Antigo Testamento. Então, eu achei por bem não dividi-lo e até somente até o versículo 53, fazer um panorama. Não tenho o objetivo de poder dissecar isso aqui, porque seria impossível nós dissecarmos o discurso de Estevão em apenas uma reunião. Como eu disse, seriam várias semanas, nós iríamos entrar aqui meses adentro para poder falar sobre o discurso de Estevão. Então, fique claro que é apenas um panorama superficial do que definitivamente o discurso de Estevão traz na sua profundidade. Mas dentro da proposta que nós temos de estudar Atos dos Apóstolos, nós vamos entrar naquilo que é essencial. Naquilo que é essencial eu quero tocar, mas dentro da proposta de estudar Atos dos Apóstolos. Amém? Então eu vou parar no versículo 53 e vou deixar o 54 para o próximo. Amém? Então vamos lá. O discurso de Estevão, ele vai começar com Abraão. Existem alguns personagens aqui que eu quero destacar. Vamos destacar, depois a gente volta para fazer um panorama geral do que está acontecendo aqui. Então, Estevão tem a oportunidade de fazer sua autodefesa. E ele vai se defender. E nessa sua autodefesa, ele vai contar a história de Israel. E a história de Israel começa onde? Abraão.
O que significa Abraão? Abraão é o tronco de onde surge a nação de Israel. Abraão é pai. Todas as vezes que você vê na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Abraão é pai da nação de Israel. Certo? Então ele vai começar pelo pai. Então, aqui já no versículo 2, nós temos o primeiro personagem que está em destaque na autodefesa de Estevão, Abraão. Segundo personagem, Isaac, que é o filho de Abraão. Certo? Depois o filho de Isaac. Quem é o filho de Isaac? Jacó. É claro que ele vai citar vários personagens, mas os principais personagens em que o povo de Israel conhecia muito bem, e essa é uma coisa bem específica, clara. Estevão está contando uma história que todo mundo sabia de cor. Aqueles caras que estavam ali sabiam vírgulas por vírgulas do que estava acontecendo, e o que o Estevão estava falando não era novidade para ninguém. Essa história que Estevão vai tratar aqui, as crianças começavam a ouvir desde que aprendia a falar mamãe. A criança falava mamãe, já estava aprendendo essa história. Então Estevão não está aqui contando uma história para pessoas que não estão sabendo o que estão ouvindo. Pelo contrário, ele está trazendo uma história em que esses ouviam desde criança. Estevão tem um propósito nessa história, a gente vai ver isso, certo? O primeiro personagem que ele vai destacar no seu discurso é Abraão, depois Isaac, depois Jacó. Depois de Jacó, quem é Jacó? Jacó é o pai dos patriarcas, certo? Através de Jacó é mudado o nome dele para... Não muda o nome de Jacó para Israel. Daqui definitivamente surge então a nação de Israel. A nação de Israel, como nação de Israel propriamente dita, surge a partir de Jacó, porque o nome de Jacó é mudado para Israel. E de Jacó vão surgir 12 homens, 12 filhos, que vão ser considerados o quê? Os patriarcas da nação de Israel, que são considerados as 12 tribos de Israel. E dentre essas 12 tribos tem um cara que vai ser destacado, historicamente falando, e no discurso de Estevão. Quem? José. Percebe José aqui? José é um dos filhos de Jacó. E depois que ele destaca José, ele vai lá na frente, no versículo 20, destacar um outro camarada que também é muito importante para a nação. Quem é? Moisés. Agora nós temos dois, além desses personagens que eu disse, nós temos dois centrais. Quem? Abraão, que é o pai, e Moisés, que é a lei. Todos os discursos do Novo Testamento é baseado ou no Abraão ou em Moisés. E toda vez que a gente trata no Novo Testamento falando de Abraão, a gente está lembrando de quem? Do pai. E quando a gente fala de Moisés, a gente está lembrando da lei. Então, é duas coisas extremamente importantes para Israel: Abraão, Moisés. Depois de Moisés, um outro personagem também de extrema importância, que é Davi, lá no versículo 47. E Davi, por que Davi? Porque Davi é o principal rei de Israel. O principal rei, de todos os reis de Israel, o principal rei da nação de Israel foi Davi. Não foi o primeiro, foi o segundo, mas foi o principal. E Davi é aquele cara da qual todos os demais reis saem e o chamam como pai. Percebe que tem um pai da nação, mas tem o pai dos reis. E todos os demais reis serão chamados de filhos de Davi, até o legítimo rei, que é Jesus Cristo. Como aquele cego de Bartimeu, lembra Bartimeu? Jesus, filho de Davi, fazendo uma referência ao reinado de Jesus através da linhagem de Davi. Um outro personagem também que vai ser destacado no discurso de Estevão é o versículo 47, que vai falar de Salomão. Salomão também é destacado aqui. E por que Salomão é destacado? Porque Salomão vai ter um papel muito importante e fundamental na construção daquilo que Estevão está sendo acusado, que é o quê? O templo. Então não dá para falar do templo sem lembrar de Salomão, e não dá para falar de Salomão sem falar do templo, porque ele é o cara do templo, certo?
Então, só para a gente recordar, o discurso de Estevão está baseado em Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi e Salomão. Certo? E aí eu quero ler com vocês apenas o versículo 51, 52, não, desculpa, do versículo 44 ao 53. Só para a gente entender o desfecho. Diz assim, 44 em diante. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que dissera a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este quem? Davi, achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de promover morada para Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Agora veja o versículo 51 ao 53. Homens de dura cerviz, incircunciso de coração e de ouvidos, vós sempre resistiram ao Espírito Santo, assim como fizeram nossos pais. Também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, Jesus, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei e por ministério de anjos não aguardaste. Esse aqui vai ser o desfecho do discurso de Abraão. Então o que está acontecendo? Na sua autodefesa, a autodefesa de Estevão, ele vai começar em Abraão e dizendo: Abraão, que Deus apareceu a Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais. E esse Abraão vai sair, e vai saindo aos poucos, né? Que ele não sai de vez, mas vai saindo aos poucos. Através dele, Deus tem uma promessa que através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Percebe isso? E a gente sabe toda a história que vai acontecer. A mulher de Abraão não pode ter filho, e ela é estéril, milagrosamente ela consegue filho, e ela já com a idade avançada vai ter quem? Isaac. Depois de Isaac, a mesma história, parece que a história se repete também, a mulher não pode ter filho, depois quando tem, vai ter Jacó, os gêmeos, né? Jacó e Esaú, lembra dos gêmeos? A briga entre o ventre, Jacó é o cara mais espertalhão, tal, aquela coisa toda. Mas aí Deus, pela sua soberania e graça, escolhe Jacó. E através de Jacó, Deus naquela briga, lembra da briga que virou música, né? Lembra da briga de Jacó e o anjo? O dia contar. Tem aquela briga toda, e Jacó briga com o anjo, e ele é ferido na coxa, e o anjo vai dizer assim: você não chamará mais Jacó, porque Jacó significa enganador. Então Deus não vai escolher para que através de um homem chamado enganador surgisse a nação dele. Então esse nome não pode fazer parte da nação. Então Deus vai mudar o nome dele para Israel, que tem vários significados, e que eu mais gosto é Deus prevalece. Então isso significa que na luta de Jacó com Deus, Deus prevaleceu. Não foi Jacó que prevaleceu, como diz a música, a letra da música. Então eu prefiro ficar com o significado da palavra. Então Deus venceu a batalha, por isso que ele prevalece. E aí o que vai acontecer através dessa briga? Então ele vai ter muitos outros filhos, e dentre esse filho vai ter um camarada chamado José. José é aquele cara sonhador, né? Está sonhando o tempo todo. E aí os seus irmãos, e por causa de ciúme também, porque Jacó parece que tinha uma preferência para o José, por causa de ciúme, vão reunir os irmãos, né, os 11 irmãos de José, e vão vendê-lo para o Egito. Tudo dentro do propósito da vontade de Deus.
Porque esse povo ia morrer, se isso não acontecesse, definitivamente. É claro que precisaria vender Jacó, nem jogar no poço, né? Nem mentir para o pai. Deus iria de alguma maneira tratar para que esse povo não fosse exterminado da face da terra, mas coube que as coisas acontecessem assim. José foi vendido para o Egito, os irmãos mentiram para o pai, dizendo que ele tinha morrido, e José foi parar no Egito, e do calabouço ele foi para o trono. Mas isso não é coisa de Deus, um negócio desse. O cara está preso, de repente, alguns anos depois, ele é um cara que está no trono governando tudo. Entendeu? Só está abaixo do faraó, mas o faraó tem que comer na mão dele, porque faraó não está entendendo muito o que está acontecendo, porque José está entendendo sim. E o que vai acontecer? Eles lá no deserto, a família de Jacó, vão surgir aquele período, né, que José havia sonhado, um período de 7 anos de fome, e eles vão passar por esse aperto difícil, e eles vão ficar sabendo que lá no Egito tem comida. E aí o que Jacó vai fazer? Vai pegar os seus filhos e vai falar assim: vão lá no Egito, porque a gente ficou sabendo que lá tem comida. Vão lá e suplica aqueles homens lá para que ele nos dê alimento. E aí os irmãos de José vão uma vez, na segunda vez vão ser reconhecidos, e definitivamente eles vão perceber que aquele a quem está suprindo o mundo com comida é aquele que eles jogaram na cisterna e venderam para o Egito, que era o seu irmão José. Olha que coisa, que história maravilhosa, né? E é uma história que alguém poderia dizer assim: a vingança se come, né? Como é que é o ditado? É um prato que se come frio. A vingança é um prato que se come frio. E José não fez assim. Tinha tudo, né? Parece que a gente vive naquela expectativa, é agora que ele vai vingar. Mas José tinha um coração de Jesus. E ele faz justamente o contrário. Chora com aqueles irmãos, fica feliz de vê-los. E é uma maravilha, né? E aí José, então, vai fazer um convite para Jacó e a sua família vir para o Egito. Eles vão para o Egito, 75 pessoas, e vão viver ali. Beleza. Mas um dia José morre e ninguém fica para a semente. E quando José morre, vão levantando outros faraós, a ponto de levantar um faraó que não vai levar em consideração a história de José. E quando esse faraó que se levanta, não levando em consideração tudo que José fez por aquela nação, o que ele vai fazer? Ele vai perceber que tem um povo que está ali vivendo um certo privilégio, e que aquele povo está crescendo assustadoramente, e que aquele povo pode ser uma ameaça. E o que ele vai fazer? Ele vai então aprisionar aquele povo, vai pôr eles para trabalhar para o Egito durante 430 anos. Que coisa, né? Depois desse período vai surgir um outro camarada. Deus vai levantar um homem. Quem? Moisés. Agora sim, o segundo homem, historicamente falando, o mais importante da nação de Israel. José é levantado então, vai para o deserto, vive 80 anos no deserto, depois ele volta e ele vai ser o libertador desse povo. Esse povo vai para o deserto através do mando de de Moisés. Então Moisés vai lá, toda aquela história, né, da minissérie, tipo, todas as pragas que aconteceram, que a gente sabe, através da minissérie, é difícil isso, né? Mas é através da minissérie a gente sabe disso, que houve 10 pragas e que eles foram libertados por Moisés. E Moisés não era aquele cara bonitão lá não, viu? Moisés era um cara, olha lá, aqui não tinha nada a ver, hein? Mas não vamos entrar nisso aí. Ele vai para o deserto juntamente com o povo, certo? Chegando no deserto, ele vai subir no monte e vai receber as tábuas da lei e vai receber a planta do tabernáculo. Então, 2 coisas ele vai receber no monte: as tábuas da lei e a planta do templo. E aí quando ele sobe lá para receber, ele vai demorar um certo tempo, o povo lá embaixo vão desobedecer, vai construir um bezerro de ouro, vai adorar o bezerro de ouro, vai clamar para Arão, para que Arão leve-os de volta para o Egito e toda aquela história, mas definitivamente Moisés desce. E é justamente nessa hora que Moisés desce, que ele vai quebrar aquelas tábuas da lei. Eu não sei se a ministério tratou sobre isso, mas ele vai quebrar as tábuas, né, da lei e etc. E daí para frente há uma série de acontecimentos que vai culminar no quê? No tabernáculo e na lei propriamente dita. Aí Moisés vai começar a ditar a lei para aquele povo, aquilo que ele havia recebido no monte.
e vai dar para aquele povo a planta do tabernáculo, e o tabernáculo então vai ser, e vai guiá-los durante os 40 anos do deserto, em que eles vão montar e desmontar, e o tabernáculo é aquele que fica no centro das tribos de Israel, durante o período que eles estão no deserto, certo? Moisés morre e não consegue entrar na terra prometida, porque esse era o objetivo, tirá-los do Egito, levá-los para a terra prometida, mas ele morre e levanta um sucessor. Quem? Josué, que também é tratado no discurso de Estevão, mas também não é o cara central aqui. E eles vão entrar para a terra prometida e vão conquistar várias e outras terras dentro da terra de Canaã, e várias batalhas vão ser travadas, algumas vão ser vencidas, outras não, mas o certo é que eles vão tomar posse da terra que hoje eles brigam por ela, né? Que é aquela período ali, que é a região da Palestina, onde há briga até hoje em relação a essa terra. E o que vai acontecer? Vai acontecer que eles vão entrar, vão fazer morada, vão viver nessa terra, e aí vai surgir o período do juízo, e depois do período do juízo vai surgir o período do reinado, que vai levantar então o grande rei de Israel, que é Davi. E Davi é o cara que vai botar a nação de Israel nos trilhos, e que vai botar a nação de Israel como protagonista no mundo inteiro. Então Israel vai ser conhecida, mundialmente falando, através de Davi. Davi, já no final da sua vida, tem um desejo de construir o templo, mas ele não vai pôr em prática, porque ele não acha digno de construir o templo, então ele vai designar isso para o seu filho. E quem vai construir? Salomão. Salomão definitivamente vai pôr em prática o projeto de Davi de construir uma casa para o Senhor. Até a história vai desenrolando, até chegar... Não, de Macedo não. Até chegar em Jesus. E ele vai contar toda essa história para chegar em Jesus. Certo? Então, de tudo que eu falei, a gente precisa entender duas coisas. Duas coisas interessantes. O versículo 51 vai dizer: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Sabe o que é gente incircuncisa, de dura cerviz? Sabe aquele camarada que você pega no pescoço dele e ele endurece o pescoço assim? Já viu? A criança, você faz isso, né? Você pega a criança, bota a mão no pescoço dela e ela enrige assim, ó. E você não consegue dominar a pessoa porque ela não deixa você pegar no pescoço. É mais ou menos gente de dura cerviz, de difícil domínio, gente que você não consegue dominar. E de coração e de ouvido. Percebe isso? O que Estevão está querendo dizer assim? Você está dizendo assim, vocês têm problema, porque vocês são indomináveis e vocês não conseguem ouvir. Porque ele está contando a história todinha de Israel para eles, e a história que eles já conhecem, porque estão dizendo assim, essa história que vocês já ouviram de ouvidos centenas de vezes ao longo da vida de vocês, mas vocês não conseguem discernir, ouvir essa história, entender e compreender o propósito. E ele vai dizer assim, vós resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Lembra de toda a história? Moisés se levanta, lá atrás, a gente vai perceber isso. Moisés se levanta para poder ser o libertador, e eles não vão compreender. Moisés tem que viver 80 anos no deserto. Depois eles vão para o deserto a mando do Moisés, e quando chega lá, Moisés passa algumas semanas a mais no monte, ele já quer construir um bezerro de ouro e quer voltar para o Egito. E aí Estevão vai dizer assim, da mesma forma que vocês não compreenderam o libertador Moisés lá no Egito, que vocês não compreenderam o propósito de Moisés no monte, que vocês não compreenderam o propósito de Jesus aqui. Ou seja, vocês estão justamente replicando o que os seus pais fizeram a vida inteira. Percebe isso? E aí ele vai resumir dizendo assim, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Qual deles? Qual a resposta? Todos. E qual era o objetivo dos profetas? Apontar
para Jesus. E é isso que ele está dizendo. Os profetas vieram para apontar o justo. Mas assim como eles perseguiram os profetas, vocês estão perseguindo, né, da mesma forma, os profetas da atualidade, que seriam aqueles que estão professando o nome de Jesus, e que vão fazer e que estão fazendo a mesma coisa. Porque é interessante observar o seguinte, que Estevão sabia que ia morrer. Olha o texto. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós vos tornaste traidores e assassinos. Então, Estevão sabia que ia morrer ou não sabia? Sabia. Estevão estava diante da morte, ele sabia que ele ia morrer. E ele, sabendo que ele ia morrer, está dizendo assim: assim como seus pais foram assassinos, vocês serão assassinos daqui em diante. Até porque aquela expressão de Jesus lá atrás, como vai dizer assim, vós sereis minhas testemunhas, é Marte. Vós serão os meus mártires. E ele sabia muito bem o significado dessa palavra. E aí ele vai apontar para Jesus. E aí é uma coisa muito interessante, duas coisas extremamente importantes aqui, para a gente pensar. E a primeira delas, para a gente entender sobre o grande propósito, primeira verdade, essa é a verdade. A primeira grande verdade do discurso de Estevão é que toda a história de Israel aponta para Jesus. É isso que ele vai dizer aqui. Percebe isso? Ele contou toda essa história para dizer assim, essa história cumpre em Jesus, cumpre em Cristo. Toda a história de Israel, desde Abraão até Salomão, cumpre em Cristo, aponta para Cristo, certo? Só que tem uma outra coisa muito interessante aqui nesse texto, é que Estevão vai selecionar vários personagens, mas dentre esses personagens ele vai destacar três dos quais ele vai finalizar o seu discurso. E quais são os três? Moisés, Davi e Salomão. Percebe? Três personagens. Moisés, ele está sendo acusado de falar mal de Moisés, da lei. Vai falar de Davi e Salomão. Três pessoas que estão intimamente ligadas ao tabernáculo. Ou, não digo tabernáculo. Três pessoas que estão intimamente ligadas ao templo. Três. Moisés é o arquiteto do templo. Davi é o que intentou no coração e construiu a morada para o Senhor. E Salomão é o construtor. Percebe isso? Ele vai finalizar. Do que Estevão está sendo acusado? De falar mal contra Moisés, ou a lei, e contra a casa do Senhor e contra o templo. E ele vai finalizar o seu discurso usando os três homens que estão intimamente ligados ao templo. Davi, Salomão, nossa, misericórdia. Moisés, o arquiteto, Davi, o que tinha um desejo no coração de construir uma casa, e Salomão, o construtor. Percebe isso que ele vai finalizar isso? Só que uma coisa muito interessante isso, é que Estevão vai dizer que o cumprimento do templo é a igreja. É isso que ele vai dizer. E a profecia do versículo 49, que ele vai citar, porque o 48, ele vai dizer assim, entretanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas, como diz o profeta. E ele vai usar o profeta e vai dizer, essa profecia cumpriu na igreja, porque ele vai dizer assim, o céu é o meu trono, Cristo exaltado, o cabeça exaltado, o céu é o meu trono. Olha, isso aqui é coisa de louco isso aqui, E vai dizer assim, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, qual é o lugar do meu repouso? E nós sabemos hoje, pelas páginas do Novo Testamento, que o lugar do repouso do Senhor é a igreja. O que significa dizer, o céu é o meu trono, Cristo exaltado, o cabeça exaltado no céu. E o corpo dele está onde? Na terra. Fala da igreja, esse é cumprimento nítido da igreja. Então o que significa aqui? Que primeiro ponto, primeira grande verdade do discurso de Estevão, que a história de Israel se cumpre em Cristo, certo? E segundo,
que a figura do templo aponta para a igreja. Olha que coisa interessante. Então, resumindo, todo o discurso de Estevão é para mostrar o seguinte: a história e o templo. E para Estevão, a história e o templo são figuras do quê? De Cristo e a igreja. Olha que coisa. Ele conta toda uma história para dizer assim, ó, toda essa história só foi assim, só existiu assim, só teve um propósito assim, só foi desse jeito porque toda a história estava nitidamente apontando para uma pessoa. E que pessoa é essa? Cristo Jesus, que vocês assassinaram. E agora Estevão está dizendo assim, ó, com relação ao templo, agora a gente sabe o que ele estava falando do templo. A gente sabe que ele estava apontando para aquele templo, falando assim, está vendo esse templo de vocês aqui? Se cumpriu nesses irmãos aí que estão pregando o evangelho. Eles são agora a habitação do Deus Altíssimo. Como foi dito para o Salomão. Salomão mesmo, ao construir o próprio templo, ele mesmo se refere que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Davi teve todo o esforço para construir o templo. Salomão gastou a vida inteira para construir o templo. E quando ele chega no final do templo, ele tem uma oração dizendo: Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Já uma profecia que apontava para quem? Para a igreja do Senhor Jesus. Que coisa, né? Então todo esse esforço de Estevão, todo o discurso dele é para dizer assim, ó, a história aponta para Cristo. Cristo Jesus. E o templo, que vocês estão dizendo que eu estou falando mal dele, eu estou dizendo o seguinte: esse templo aqui é só uma figura. Uma figura de quê? De que Deus não habita mais nisso. Porque Deus agora vai habitar no que é concreto. Deus não habita mais na maquete, Deus habita no concreto. Deus não habita mais na figura, Ele habita agora naquilo que é concreto. E o que é concreto hoje? A igreja do Senhor Jesus. Por isso que Ele vai dizer antes: vocês são duros de serviço. Por isso que vocês não conseguem entender com o coração e muito menos com a mente. E nem com os ouvidos. Porque essa história vem dita e sendo dita para vocês constantemente, desde a época que vocês nasceram. E vocês não têm discernimento disso. E aí, é claro, evidentemente, que isso, Estevão está dizendo que essas duas figuras, história e templo, apontam para Cristo e a igreja. É claro que uma coisa não pode ser associada da outra. Cristo é a igreja e a igreja é Cristo. Porque se a igreja é o corpo de Cristo, logo Cristo é a igreja. E logo se a igreja tem Cristo como cabeça, logo a igreja também é Cristo. Então, um cumprimento geral. O que ele estava apontando aqui? Para Cristo e a igreja. Os esforços de apóstolo Paulo em muitas de suas cartas é para mostrar esse mistério. Se eu não me engano, eu me esqueci qual que é a carta. Você lembra, Teco? Aquela carta que ele vai dizer assim, ó, que fala aquele versículo assim: o grande Colossenses. Isso, a carta de Paulo aos Colossenses, ele vai dizer assim, ó, grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Efésios. Me ajuda aí, os universitários aí. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Todo o esforço do apóstolo Paulo é para apontar para quem? Para o mistério. E que mistério é esse? Cristo e a igreja. É claro que Paulo vai fazer isso posterior, mas Estevão está fazendo aqui agora, dizendo: tudo que vocês viram, Efésios mesmo, tudo que vocês ouviram, tudo que vocês vivenciaram, aponta para Cristo e a igreja. Efésios 5, né? 32. Obrigado. Mas aí, lá, para não deixar nas minhas palavras, hein? Valeu, Du. Grande é esse mistério. Que mistério que era? Para Estevão, não era mais mistério. Mistério para aqueles que estavam ouvindo. Porque para aqueles que estavam ouvindo, eles eram incircuncisos de ouvido. Mas para Estevão não era mistério mais, e nem para aqueles irmãos que já estavam vivendo a realidade da igreja. Grande é esse mistério. Mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Que coisa interessante. E aí eu preciso entender a aplicabilidade disso na nossa vida e no nosso contexto, que eu vou encerrar aqui. E aí eu fiquei quebrando a cabeça a semana inteira e pensando: o que isso tem a ver conosco? O que isso nos ensina?
Porque eu poderia encerrar aqui. Eu conheço irmãos que encerraria aqui. E deixaria você ir embora com a pulga atrás da orelha. Mas isso daqui tem um nítido significado e uma importância maravilhosa no nosso contexto e no nosso jeito de viver o cristianismo. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, bom, se Cristo é o resultado de toda a história de Israel, e se o templo é a figura daquilo que estava por vir, que é a igreja, então isso tem um sentido na nossa realidade, no nosso jeito de reunir, nos nossos jeitos de servir, no nosso jeito de viver o cristianismo. Tem que ter um sentido, tem que ter um propósito, tem que ter um significado. E o que significa isso? Vamos pensar o seguinte, que se olharmos para a igreja da atualidade, se olharmos para o cristianismo moderno, para esse evangelicalismo moderno atual, nós vamos perceber uma coisa, que tem um nítido esforço dessa igreja moderna em devolver Jesus para a história e o nítido, olha só, e o nítido esforço de devolver Deus para o templo. Olha se não tem. Olha para a nossa realidade. O que é Cristo para as nossas vidas? Cristo, muitas das vezes, no nosso jeito de reunir, no nosso jeito de viver o cristianismo, não passa de um ser histórico. É alguém que está na letra do papel, mas que não tem realidade. Olha que coisa interessante. E algumas perguntas a gente precisa responder. Bom, se Cristo ele sai da letra do papel, ele deixa de ser simplesmente um ser histórico, significa dizer e pensar então que ele é um ser real. Porque se ele é o cumprimento, o que o povo de Israel antigamente vivia? Vivia a maquete. Vivia aquilo que era figura, sombra. Hoje a igreja precisa viver o quê? A realidade, aquilo que é concreto. Então, a gente precisa olhar para a igreja e perceber a realidade da vida de Cristo no meio da igreja. Essa é a primeira aplicabilidade. E como é que a gente percebe isso? Quando a gente olha o nosso jeito de viver o cristianismo. O nosso jeito de viver o cristianismo, é uma pergunta. O nosso jeito de viver o cristianismo, ou melhor, nós vivemos o cristianismo na realidade de que Cristo está presente? Uma interrogação. Às vezes eu olho para a igreja e vejo um teatro. Vejo pessoas vivendo um teatro. Não há realidade no meio da igreja. Perguntas que a gente precisa fazer e responder. Será que a gente acredita que Jesus de fato está no nosso meio? Será que eu tenho essa nítida compreensão de que de fato Ele está aqui no nosso meio? De que aonde quer que a igreja se reúne, Ele está definitivamente na sua realidade, vivendo no nosso meio? Será que eu acredito nisso? Ou será que eu acredito que a nossa realidade são nossas agendas, por exemplo? Será que eu acredito, por exemplo, vou fazer uma outra pergunta. Será que a gente acredita que quando a gente abre esse livro aqui, a gente acredita que é Deus falando conosco literalmente? Será que eu acredito que a palavra de Deus aberta e anunciada é a boca de Deus definitivamente falando conosco? Ou será que é simplesmente um discurso? Ou algo aleatório em que alguém abre e, em vez de, e o pregar o evangelho nada mais é do que um esboçar conhecimento apenas? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Assim como Estevão está anunciando um discurso, o seu rosto está brilhando. Por que o rosto dele está brilhando? Nós vimos na semana passada. Por quê? Porque o de Moisés brilhou. E o que significa o rosto de Estevão brilhar? Isso significa entender que o rosto de Moisés também brilhou. E por que o rosto de Moisés brilhou? Porque para aquelas pessoas que estavam ouvindo, olhou o rosto de Moisés, é meio que assim mesmo, mas olhou o rosto de Estevão e não teve dúvidas nenhuma. A gente tem dúvida, porque a gente não viveu essa realidade. Eles não tiveram dúvida nenhuma de que aquele anúncio do rosto de Estevão brilhando era que Deus estava mostrando para eles
que foi o mesmo fenômeno que aconteceu com Moisés. Não é isso, Diego? Eles não tiveram dúvida. E por isso a fúria deles, porque como é que um camaradinha desse, um diáconozinho, né, com esse diminutivo, que foi escolhido para cuidar de viúvas e da assistência social da igreja, pode ter o rosto como o de Moisés? Isso é inadmissível. Mas eles não tiveram dúvida de que era uma pré-figura daquilo que aconteceu, ou uma figura, ou o resultado, né, daquilo que aconteceu com Moisés, quando ele tem também o seu rosto brilhando. Isso para deixar claro para eles, ó, isso é de Deus. Eu estou presente aqui, isso é cumprimento da minha vida, da minha história. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O que foi cantado aqui hoje? Não foi cantado aqui que nós somos a casa de Deus? Eu conversei com você anteriormente. Isso é coisa besta, né? Isso é coisa besta. Mas isso é coisa de igreja. Coisa de igreja é assim. Sabe, alguém que prepara um sermão durante a semana inteira, mas alguém que não sabe o que vai ser dito na semana, vai cantar uma música que vai casar com aquilo que está sendo dito. Nós somos a habitação de Deus e cantamos anteriormente aquilo que está sendo dito agora, e que eu não mudei, estou sendo sincero aqui, para dizer que não mudei o meu discurso para adequar o que foi dito. Pelo contrário, porque o discurso não é meu. Isso é coisa de igreja. Coisa de gente que acredita na realidade da vida de Cristo no nosso meio, entende que Ele de fato está no nosso meio, e que se Ele está no nosso meio, Ele é o nosso governante. E é Ele que vai ditar as regras. É claro que em muitos lugares as pessoas estão vivendo outra realidade. Mas essas são outras perguntas. A Bíblia aberta é a palavra de Deus falando no nosso coração. Eu citei isso nitidamente. Deus passeando no nosso meio, como passeara lá em Apocalipse no meio dos castiçais. Será que a gente tem dúvida disso? Temos essa realidade. Perguntas e outras que precisamos responder. E a outra realidade, vou encerrar, eu estou falando aqui, vou encerrar, tem meia hora, mas estou encerrando. De, por exemplo, devolver Deus para o templo. É outra realidade contemporânea. E devolver Deus para o templo significa judaizar o cristianismo. O cristianismo está sendo judaizado, não de hoje, de uns 100 e poucos anos, 200 e pouco anos para cá, de história da igreja, no Brasil especialmente. Vou dizer a história da igreja, do modo geral, vamos trazer de 1500 para cá, desde a reforma para cá, ou pouco depois da reforma, porque a coisa vem desandando mesmo, 200, 300 anos depois da reforma. Mas a gente poder entender que o cristianismo está sendo uma tentativa de devolver Deus para o templo. Devolver Deus para o templo significa judaizar o cristianismo. E aí a carta aos Gálatas fica muito contemporânea para nós. Porque a carta aos Gálatas é justamente isso. É Paulo combatendo aqueles que queriam judaizar o cristianismo. E é a tentativa de hoje. E aí a gente quer fazer isso. A gente tem hoje, né, literalmente, gente tocando chofar para chamar os irmãos para a reunião. Isso é judeu, me ajuda aí. E aquele negócio de trombeta tinha um significado claro no Antigo Testamento. Isso é judeu. Isso é algo judaico. A gente tem hoje sumo sacerdote no meio das igrejas. Tem ou não tem? Um cara que representa, tudo passa por ele. Ele é o cara, a revelação de Deus, isso é sumo sacerdote. A gente tem divisão até na nossa reunião. Nós, eu digo, no modo geral. Mas onde você está sentado aí é o lugar santo. Certo? Aqui em cima é o santo dos santos. E lá onde Daniel está ali para fora, ali, já é o pátio do templo. Isso já é o átrio. Percebe? Isso é coisa de judeu. Hoje a gente vira para os músicos e fala assim, ó, são os levitas da igreja. Misericórdia, quando eu ouço isso, até dói o ouvido. Por quê? Isso é coisa de judaizar o cristianismo. Não vou nem entrar em consideração o nosso amigo aqui
como é que chama ali? Do Braz. Não vou nem entrar em contato com esse cara. Mas, por exemplo, a gente vive, vou dar um exemplo, a gente vive a vida cristã num sonho de ir para Israel. Para quê? Para tomar banho no Mar Morto, para ser batizado de novo no Rio Jordão e para colocar um pedido na frecha do Muro das Lamentações. Isso é um sonho de muita gente. Isso é islamismo, chama islamismo muçulmano, que você quer apedrejar. Que tem como principal fundamento da vida religiosa deles visitar Meca. Então os cristãos é esse, é o sonho de ir para Israel, tomar banho no Mar Morto. Por que tomar banho no Mar Morto? Porque o Mar Morto não afunda. Os caras ficam boiando lá. E ser batizado de novo. Se você falar assim, vamos fazer um batismo, vamos para o Rodrigo, o pastor Rodrigo chega aqui, monta aqui de novo, uma piscina e fala, gente, vou batizar todo mundo de novo. O que você vai falar? Heresia. Isso é heresia. Como é que o Diego vai sair e vai embora? Fala, como é que uma igreja dessa de herético, de segundo batismo nas águas, isso não existe. Vai ou não vai embora? Vai embora. Mas o cabra ir lá e batizar no Rio Jordão, não tem problema. Lá pode. E a maioria das pessoas que vão, inclusive se você conhecer alguém que já foi, ele é batizado 2 vezes, porque ele já batizou no Rio Jordão. E colocar um pedido na frecha, cara, isso aí é pedido de festa de bolo. É a mesma coisa. Traz o óleo de Israel e coisas do tipo, que eu não quero nem entrar nessa consideração. Então, da gente poder entender isso, para encerrar, o discurso de Estevão tem 2 grandes verdades. E quais são as 2 grandes verdades? Primeira verdade, Jesus é o resultado, fim último da história. Cristo Jesus. A história de Israel era uma figura que apontava para Jesus Cristo. E o templo, uma figura que apontava para a igreja. Então, o discurso de Estevão é o retrato das figuras que aponta para o cumprimento concreto de Cristo e a igreja. E a gente precisa ter essas 2 realidades no nosso meio. Se a gente quer viver verdadeiramente um cristianismo real, puro e simples, a gente precisa entender essa realidade, que o cumprimento de tudo na história, dentro do propósito e da vontade de Deus, o Pai, é que tudo se convergesse e se cumprisse. Em quem? Cristo e a igreja. Amém? Deus abençoe os irmãos.